queridos amigos, mais uma vez juntos pela nossa querida TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. É uma grande alegria estar com todos vocês. Se você está assistindo o nosso programa pela primeira vez, assista até o final. Depois eu vou te convidar para você ir no playlist da página da TV A Caminho da Luz e começar a estudar desde o prefácio. Esse livro é dividido em 2 blocos. O primeiro são 20 capítulos falando de ciência, mas também nós conseguimos, eu e o André Luiz, extrair o que havia de mais importante daquilo que está em O Livro dos Espíritos. E a segunda parte desse livro, o segundo bloco, ele também tem 20 capítulos e ele fala um pouquinho do nosso dia a dia, puramente Livro dos Espíritos. Queríamos agradecer a sua audiência, pedir a você que não esqueça de dar o gostei. A nossa página é monetizada e hoje estaremos estudando o item 9, que é a separação entre cônjuges espirituais. Ou seja, como é que funciona isso, né? É muito bacana esse capítulo, eu tenho certeza que todos vão gostar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia no estúdio da TV A Caminho da Luz para juntos estudarmos, aprendermos, ampliarmos os nossos horizontes acerca das realidades espirituais. Agradecemos a todos que estudam conosco, a todos que nos deixam mensagens carinhosas e que o estudo de hoje, mais uma vez, possa nos trazer informações e conhecimentos. André, tem muita gente mandando mensagem para nós. Antes de entrarmos no estudo, queria que você falasse um pouquinho dos 2 últimos livros, o meu e o seu, porque tem muitas pessoas perguntando como encontrar esses livros. Verdade. Nós temos o livro Chico Xavier, Uma Gota de Amor, que é o livro em que meu pai conta o seu convívio com o médium Chico Xavier, e você pode adquiri-lo em nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Lembrando que todos os livros de nossa autoria, tanto os meus quanto dele, os direitos de autor das edições foram doados integralmente para as atividades do CEPAC. E o outro livro é o livro Trabalhadores Invisíveis, em que, pela minha psicografia, o espírito de Jerônimo Mendonça narra um pouco sobre a colônia Esperança Chico Xavier, dirigida pelo nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil. E ali você vai encontrar muitos outros títulos, muitos outros livros, e ao adquirir essas obras estará ajudando, por exemplo, nas 3 toneladas de comida que, por mês, fazemos e distribuímos no CEPAC. Hoje o capítulo é um capítulo curto, ele é apenas uma única folha, né? O item 9, separação entre cônjuges espirituais. André Luiz pergunta: ocorre separação entre cônjuges espirituais? Resposta: pode acontecer. Por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira, em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Essa página foi recebida por Valdo Vieira, em Uberaba,
em 21 de maio de 1958. Então André Luiz responde que pode haver uma separação de cônjuges que estão no mundo espiritual, trabalhando, se esforçando e formando também uma família do outro lado da vida, separam-se quando necessários. Aqui ele menciona dois fatores. Quando um dos dois tem a necessidade de voltar ao plano terrestre para determinados compromissos. Seja um compromisso que apenas um dos dois tem a resgatar. Não é porque eles estão juntos do outro lado que eles têm as mesmas dívidas, que eles têm os mesmos resgates, que eles têm as mesmas provas. Não, pode ser que um deles destoe do outro e tenha necessidade de retornar sozinho ao plano físico, em que um temporariamente estará aqui e o outro temporariamente estará do outro lado da vida. Também menciona quando ambos têm a necessidade de retornarem. Não é porque estão na condição de casais do outro lado que retornarão como um casal aqui. Pode ser que um deles tenha um compromisso de vir com uma outra pessoa para ressarcirem uma dívida sumida. Lembremos do capítulo anterior, em que nos fala com muita propriedade que muitos dos casamentos são expiatórios. E agora o meu pai vai mencionar um pouco os tipos de casamento para nós refletirmos em torno do capítulo de hoje, que é curto, mas que tem um material muito significativo para a nossa reflexão. Nós vamos aqui falar um pouquinho dos casamentos, depois o André podia também falar um pouquinho do livro Renúncia, da história de Alcione. Também nós temos o caso da mãe de Lísias, né? Que é uma reencarnação programada de tarefas de trabalho aqui na crosta, né? É muito interessante a gente ver quando palmilhamos com uma pessoa e nós damos continuidade nas atividades, não é? Martins Peralva, que foi da direção da AME Minas Gerais, que é a Federação Mineira, ele estudava profundamente essas obras de André Luiz. E ele tem um livro que ele fala um pouquinho dos 5 tipos de casamento que ele extraiu do nosso querido Emmanuel, que vale a pena nós fazermos uma reflexão no dia de hoje. 3 desses casamentos são sacrificiais, um casamento entra naquele campo de trabalho e um outro de servir ao próximo. E nós vamos dar exemplos de tudo isso. O primeiro dos 3 casamentos que nós chamamos provacionais é o casamento acidental. É aquele que ocorre sem compromisso das partes. É aquele da beleza física, do dinheiro, do interesse. É lógico que esses tipos de casamento é muito difícil sobreviver, porque a convivência de 2 pessoas dentro de um lar é muito difícil. Não é fácil nós aprendermos a conviver com aquela pessoa 24 horas. Tem que haver um sentimento, tem que haver amor, porque não é o dinheiro, não é aquilo que nós temos no campo dos bens que vai trazer a felicidade. A felicidade também é relativa. Ela não pode ser mensurada dessa maneira. Eu vou ter um companheiro que tem uma casa boa, me dá um carro último tipo e eu vou para o shopping com um cartão de crédito, não tem limite. Isso é felicidade? Isso não é felicidade. A felicidade é aquele convívio com a pessoa no dia a dia. Então são aqueles casamentos acidentais, vão ocorrendo e geralmente se desfaz com pouco tempo. Depois tem os casamentos provacionais. São as provas que cada um tem que passar. Dentro de um processo kármico, essas pessoas reencarnam, elas acabam se interligando pelas provas que ambos têm, mais ou menos provas idênticas, espíritos que mais ou menos têm o mesmo pensamento, mas não tem um casamento de programação. Eles se unem,
e depois percebe que cada um queria seguir um caminho diferente, porque apesar das provações ser mais ou menos iguais, cada um quer ter a sua forma de vivência, cada um encara a provação de maneira diferente, e aí então a separação é inevitável. A outra são os espíritos sacrificiais. São aqueles espíritos que vêm dentro do sacrifício, que o André pedia até para ele comentar um pouquinho, que um dos dois vem na condição de sacrifício, que é o que nós temos a história, por exemplo, do livro Renúncia, de Alcione, aonde ela estava num outro planeta, né, André? E ela pede para reencarnar novamente no planeta Terra. Ela já havia conseguido uma evolução, mas ela pede para vir exatamente para que ela pudesse ajudar uma pessoa que já havia reencarnado com ela algumas vezes e que estava numa condição muito difícil, uma condição lamentável. Ela faz uma petição a Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. E ela então recebe uma autorização. E eu gostaria que o André desse continuidade nessa história, porque é uma história muito interessante. É verdade, e pelos desencontros da vida não conseguiram ficar juntos por vários motivos que a trama nos narra, mas mostra o trabalho dela, a renúncia dela de procurar ajudar um coração que ela muito ama. Estavam em dimensões espirituais diferentes, em planetas diferentes, e ela retorna com o compromisso de procurar ajudá-lo. Só que é difícil também ajudarmos um espírito que está muito abaixo. Mesmo a influência espiritual dela sendo positiva, ele tinha muitos débitos, ele tinha muitas dificuldades a nível moral mesmo. E fica muito delicado nós ajudarmos uma pessoa que primeiro não reconhece os erros e que também não quer uma ajuda. Então ela fez o que pôde, fez o que estava à sua altura, lembrando que esta dimensão é extremamente desafiadora. Porém, no livro Renúncia, eles não tiveram uma vida como casal. Ela veio para ajudá-lo, mas eles não tiveram nesse quadro de casamento. Mas ela teve sim, em vidas anteriores, conjugada a ele, e que o sentimento que ela tem por ele fez com que ela saísse temporariamente de onde estava para ajudá-lo. Você poderia também, André, gostaria que você contasse um pouquinho, que você sempre conta essa história que está no livro Libertação. Quando nós falamos do amor, não é só entre casais, o amor de auxílio ao próximo, porque nós já viemos na condição de marido, de esposa, de filhos, dentro da nossa necessidade. No livro Libertação, nós vamos ver naquele capítulo Cidade Estranha a história de Alcione, a história de Matilde, que vem ajudar Gregório, que eu penso que também se encontra dentro disso, que nós vemos a importância do amor. É verdade, Gregório, um espírito voltado para a maldade, que há 700 anos dirigia aquela cidade estranha, teve muito poder, muita autoridade, como o Papa Gregório IX. Durante algumas existências veio junto com Margarida, que era um espírito que estava reencarnado, dando continuidade na sua evolução, e Matilde, a mãe dele, procura interceder por ele. E nos últimos 50 anos estava mais intimamente procurando resgatá-lo. Então nós percebemos que o amor muda-se o papel, cônjuge, pai, mãe, esposa, filho, muda-se o papel, mas o sentimento continua intacto. E ali nós vemos que foi um resgate que se levou 700 anos para haver um despertamento por parte desta entidade espiritual. Interessante que nós já vimos então 3 tipos de casamento, que é os acidentais, os provacionais, que são 2 de puro sofrimento. O sacrificial é aquele que uma das partes tem um sacrifício muito grande para ajudar o outro
que está em estado lamentável. Agora nós vamos ver o tipo de casamento afins. E na questão ainda dos casamentos sacrificiais, nós relembramos do livro Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz, que já estava num grau evolutivo acima de Nosso Lar, por exemplo, acima do umbral fino, ela organiza uma volta à Terra, uma reencarnação em que ela terá o pai de André Luiz como seu marido novamente e aquelas duas entidades que estavam subjugando o pai de André Luiz a troco de sexo retornarão como filhas do casal. Então nós vemos o sacrifício daquela mulher procurando auxiliar aquelas três entidades infelizes. Agora nós vamos para o casamento que é casamento afins. Aqui nós já vamos ver uma programação. Olha que interessante, né? Os três que nós falamos primeiro, na verdade, os dois, os encontros que nós temos casuais na sociedade. O que nós lemos por último, que é o sacrificial, existe o sacrifício de uma pessoa e a outra pessoa geralmente é um grande sofredor que a pessoa vem para ajudar e contamos dois exemplos, não é? E agora os casamentos afins, que são aqueles casamentos que nós vemos em Nosso Lar, e o André vai contar um caso para que a gente possa entender esse caso que aconteceu em Nosso Lar, exatamente com referência à mãe de Lísias e o pai de Lísias, Ricardo e Dona Laura. Você podia contar para nós, André Luiz? É verdade, quando André Luiz foi morar de favor na casa de Dona Laura, ela estava em vias de preparar sua reencarnação. Ela estava em vias de retornar a um novo corpo físico. Ricardo já havia retornado, estava já em condição de uma criança e ela já estava nos preparativos finais. Seria um casamento de afinidade em que eles juntos dariam continuidade na evolução. Voltariam juntos, experimentariam novamente os desafios de um casamento, da união viriam os filhos e ali procurariam superar os desafios que naturalmente uma vida em família nos apresenta. E é interessante, André, que a Dona Laura fala 3 momentos que ela tinha medo da reencarnação. E nós vemos que mesmo a reencarnação programada, e ela tendo tudo que ela tinha do amparo espiritual, ela ainda tinha medo. Tinha medo. A reencarnação ela é muito delicada. No mundo espiritual, quando estamos de posse de uma compreensão do que se passou, é muito fácil planejarmos, reencarnar, passar pelo véu do esquecimento, esquecermos os compromissos assumidos, reencontrarmos pessoas delicadas, não é fácil. A chance de falhar novamente, ela sempre existe. Ela tinha medo do ouvir, porque quantos erros ela cometeu de ouvir as pessoas pelas fofocas, ela acabou se equivocando em algumas coisas. Ela tinha medo da palavra, porque a palavra que ela usava numa vida anterior magoou muitas pessoas, feriu e cometeu grandes erros, e ela tinha a preocupação do corpo dela, que pudesse vir com alguns problemas. São as preocupações que ela trazia consigo já na véspera do seu retorno ao plano físico. Então veja, queridos irmãos, que agora nós vamos para o último tipo de casamento, que é colocado por Emmanuel e que Martins Peralva realça nessa obra de maneira muito interessante. Então, acidentais e provacionais são 2 tipos de casamento dentro da reencarnação compulsória. O sacrificial, aqui já tem um espírito que está na reencarnação compulsória e o outro numa reencarnação programada, não é? É o sacrificial. Nesse caso dos afins, são aqueles que os dois se programam, têm méritos, vão reencarnar com determinadas atividades. Nesse, muitas pessoas podem perguntar, pode haver um erro? Pode. Podem se equivocar? Pode, porque nós temos o livre-arbítrio e nós podemos ser induzidos para outros caminhos pela nossa vontade. Não vamos esquecer nunca disso. E agora, André, nós vamos estudar o caso
dos casamentos transcendentais. Geralmente, duas pessoas convidadas por Jesus para reencarnar com missões específicas que vão auxiliar a comunidade, que vão auxiliar a humanidade. Nos casamentos afins, eu esqueci de dizer, é aquele casamento que vai servir para a família toda, aquele exemplo de casal que serve para todos que estão ao seu redor. No casamento transcendental, é aqueles casamentos que vieram com provações de trabalho, exatamente dando um lenitivo de auxílio para mostrarmos que a missão deles é diferenciada dos outros. E aqui eu vou pegar dois exemplos que eu já mencionei no programa passado, mas que não poderia deixar de mencionar porque faz parte desse comentário. O primeiro, de Gandhi, porque Gandhi, novamente contando a história, Gandhi tinha uma esposa, Gandhi começa um trabalho na área religiosa de grande profundidade. Gandhi passou a atender a comunidade de maneira carinhosa, era uma pessoa que começou a ter um destaque no seu país. E Gandhi, então, tinha uma esposa um pouco mais nova do que ele, mas Gandhi percebeu que ele já não tinha mais a necessidade do sexo, já não tinha mais a importância. Gandhi pede uma reunião com a esposa e os dois, na intimidade, conversam, e Gandhi, então, de uma maneira muito racional, diz à esposa: eu sei que eu tenho um vínculo com você de amor, mas eu sei também que o nosso corpo tem as suas necessidades. Por isso, eu percebo que a cada dia eu tenho menos interesse pela sexualidade. E as minhas energias estão sendo canalizadas para ajudar o próximo. Então eu gostaria, se você quiser, eu te dou a carta de separação, para que você possa amanhã conhecer uma outra pessoa, você é nova, desfrutar daquilo que a vida nos oferece, se assim você quiser. E ela então toma uma resolução e diz: não, nós viemos juntos com um compromisso de ajudar o próximo e eu vou estar junto com você, porque confesso a você que o sexo também para mim não é tão necessário. Esse foi um grande exemplo que nós tivemos. O outro é de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Quando ele começa o trabalho de conhecer as mesas girantes, que ele descobre que por trás daquilo havia um gênio, e que o gênio nada mais e nada menos são os espíritos, aqueles que viveram na Terra, ele propõe então a Amélie que ele, pelo trabalho incessante de dormir poucas horas à noite e debruçar diante do material que ele recebia do plano espiritual, seja através dos médiuns na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, seja pelas milhares de cartas que ele recebia e tinha que ler as cartas dedicando-se a compor essa doutrina. Então, a partir daquele momento, conta que ele nunca mais teve um relacionamento com Amélie. Por quê? Porque esses espíritos, eles não têm mais essa necessidade. Nós vemos no Livro dos Espíritos que quanto mais grosseiro, quanto mais animalizado é o nosso espírito, mais necessidade de nós expormos o nosso corpo pela sexualidade, mais temos necessidade do sexo. Quanto mais evoluído é o espírito, ele passa a não ter essa necessidade, porque ele passa a ter outras necessidades que vão compondo a sua vida. Então nós vemos aqui, André, que isso que nós colocamos hoje é muito interessante para nós compreendermos essa lição, separação entre cônjuges espirituais. Eu me lembro, André, que eu estava com você na casa da tia Egolina Cunha.
e nós estávamos ali, era com o livro Cidades no Além, conversando com você. Você devia ter àquela altura 8, 9 anos de idade, e era então falando de nosso lar, mostrava para você a praça da governadoria, e eu estava atento a essa conversa. Quando ela disse para você assim, num determinado momento, André, tá vendo a praça? Você diz, sim, tia Egolina. Ela diz assim, olha, 2 ruas para cada praça mora mamãe e papai. Você lembra disso, André? É verdade. Foi momentos de muita alegria. Pena que já retornou ao mundo espiritual, deixou o seu rastro de bondade, o seu trabalho hercúleo em Sacramento e toda a região, mas são momentos que guardamos com muito carinho e que falamos com orgulho que tivemos um dia a oportunidade de conhecer uma trabalhadora tão dedicada quanto tia Egolina Cunha. Eu gostaria de relembrar também que os espíritos vão se tornando superiores e nós vamos lembrando, e me veio à mente nesse momento a história de Tobias, que André Luiz achou estranho que ele convivia em nosso lar com 2 mulheres que haviam sido esposa dele na última existência. E Tobias conta a ele que uma era sua esposa, que é quem ele amava, que ele tinha um relacionamento amoroso, de amor puro, teve filhos, mas ela desencarnou cedo. E ele teve que casar novamente até para dar continuidade na criação dos filhos. E ele então tem um novo consórcio com essa mulher, que ele respeitava muito, ele tinha muito carinho, mas ele deixava sempre claro e patenteado que o amor dele era um amor pelaquela primeira esposa. E aí André Luiz pergunta, mas e como é que vocês vivem nessa casa? Eu acho que é uma curiosidade de todos nós, não é? Em nosso lar. Ele diz, não, eu tenho a minha primeira esposa como a minha esposa oficial. A segunda eu tenho como uma filha. Não só que nós estamos se preparando para uma próxima existência, eu vir com a minha esposa novamente, e ela vai vir como nossa filha. Olha, André, que bonito que é quando os espíritos atingem um grau de entendimento, sabedor que tudo faz parte da busca de nossa evolução e muitas vezes ajudamos o outro na evolução dele. Verdade. É lindo quando pegamos esses exemplos e sabemos que um dia também teremos a mesma atitude e seguiremos pelo mesmo caminho. Encerramos o nosso capítulo de hoje agradecendo a todos que acompanharam e pedimos a sua interação no canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, seja membro do canal e o se inscreva no canal. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, confesso que fui lembrando algumas coisas, o André também. Isso para nós é muito interessante, podemos comungar com você toda essa doutrina espírita que nos encanta, que nos apaixona, que nos traz essa paz que nós procuramos manter no nosso dia a dia. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em 2 Mundos. Não esqueça de dar o seu gostei, um beijo carinhoso a todos e rogo sempre a Deus, rogo sempre a nosso Senhor Jesus Cristo, que possa continuar nos ajudando, para que junto da espiritualidade amiga possamos continuar o trabalho do bem. Um beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.